Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa etapa do ciclo de palestras sobre planejamento financeiro pessoal. Sou o Rui Coelho, vamos aqui então avançar mais um pouco na nossa conversa. Deixo aqui os meus contatos, caso alguém queira contribuir com conhecimento, informação, tirar dúvidas, estou aqui à disposição. Sempre bom essa troca. Hoje vou falar um pouquinho mais no sentido de finanças comportamentais, lembrando sempre daquela conversa de que nossos sentimentos, as nossas emoções interferem muito nas nossas decisões. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso aqui. Bom, se a gente quer mudar o nosso cenário, eu não tenho uma boa relação com o dinheiro, não estou satisfeito com a minha vida financeira, alguns processos são necessários para essa mudança, né? Dentro disso, tem aqui 4 elementos-chave para a mudança de mentalidade, que vai refletir na mudança de comportamento, que depois vai te dar outros resultados. Então, vamos lá. A primeira parte do processo, esse primeiro elemento, né, é a conscientização. O que seria essa conscientização? É a gente tomar ciência do que está acontecendo na nossa vida financeira. Porque muitas vezes, quando a gente faço abordagem nas consultorias de planejamento financeiro, quando eu pergunto para a pessoa qual que é a sua situação, ela me passa informações, mas que muitas vezes são imprecisas, porque as pessoas não querem conversar sobre dinheiro, não querem anotar as informações, não querem acompanhar de perto ali as finanças. Então, elas usam a mentalidade, uma contabilidade mental, e aí acaba que ela é muito falha, imprecisa. E aí a gente precisa ter conscientização do que está acontecendo na nossa vida financeira. E o processo de conscientização vem pelo que a gente faz de anotação. Primeiro passo. Quanto que entra, quanto que sai, para onde que vai esse dinheiro, né? Então esse é a primeira fase desse processo. E a conscientização, ela costuma nos trazer dor. E essa dor vai gerar um desconforto. E esse desconforto vai ser necessário para a gente sair do lugar, para a gente evoluir. Então por isso que é uma fase muito importante. A gente tem que ir atrás. Se eu não faço ideia de que eu estou passando por um problema, eu não vou correr atrás de solução. A vida continua do jeito que está. Então, é por isso que a conscientização é importante. Eu tenho que entender o que está acontecendo ali. Quais são os meus erros, né? Onde está o problema? Muitas vezes não é fácil, mas é necessário. Bom, daí vem a etapa, né? O elemento de entendimento. O entendimento é, de fato, como aqui, né, a própria palavra diz, é compreender o que está acontecendo ali. Bom, então aqui está o problema, o que foi a origem desse problema aqui e desencadeou nesse resultado, né? Então é compreender ali de uma forma geral, um panorama do que está acontecendo entre as ações e os resultados. Muitas vezes aqui a gente tem que ir lá na raiz do problema, não adianta a gente ficar tratando ali na ponta, né? A gente tem que ir lá na origem do problema. E passa por nossas crenças limitantes, passa por nossas questões todas que a gente carrega desde que nós somos crianças, desenvolvemos como pessoas. Então todas essas questões que a gente traz com a gente, essa bagagem, né? Então a gente tem que entender o processo como um todo. Aí vamos para a dissociação. A dissociação é quando a gente separa eu, das crenças que eu carrego. Muitas vezes a gente enxerga determinada situação por um filtro. E esse filtro, ele é carregado com as crenças, com as filosofias de vida que outras pessoas têm e que nos influenciaram. Então essas crenças nos influenciaram. Moldaram o nosso caráter, moldaram a nossa forma de pensar. E aí, esse filtro acaba interferindo na minha individualidade. Eu preciso saber o que é importante para mim, o que outra pessoa considera que é importante para mim, e se isso aqui não conversa, eu vou dizer, ok, obrigado, você me ajudou até aqui, mas agora, daqui para frente, eu vou focar no que é relevante de fato para mim, o que é realmente importante para mim. Então a gente vai separar os julgamentos, os conceitos de outras pessoas dos nossos próprios conceitos, dos nossos próprios julgamentos. É essa dissociação, entendendo o que é relevante e o que não é importante e separar. A partir daqui, a gente vai ter uma nova perspectiva sobre dinheiro que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. E aí vem o recondicionamento. O recondicionamento é justamente, ok, entendi que eu sou essa pessoa aqui que era influenciada por essas linhas de pensamento.
Se eu não concordo mais com elas, se elas não estão me ajudando a ter um bom resultado, então, beleza, agora eu vou ressignificar esses conceitos, essas formas de pensar e vou daqui para frente ser diferente. Então esse é o recondicionamento. Eu vou sair como uma outra pessoa que encara diferente o assunto dinheiro. Beleza? Vamos lá então. Se o seu modelo financeiro, esse modelo financeiro que existe, né, no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Por que ele está falando isso aqui? Porque se a gente já está no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, programado para o fracasso, a tendência é que a gente tome atitudes, escolha ações que vão trazer resultados ruins, resultados prejudiciais no assunto finanças. Então é isso que ele está dizendo aqui. Se eu não estou aqui em condições, né, de fazer boas escolhas por causa da minha programação mental, eu vou precisar mudar essa programação mental. Não tem outra saída. Vamos lá. Olha que interessante isso aqui. Tem um estudo realizado por Gerald Zaltman, que é um professor de Harvard, e ele afirma que 95% das decisões de compra são feitas pelo inconsciente. Olha que interessante isso aqui, gente. 95% das decisões de compra são feitas pelo inconsciente. Tá aqui até a imagem ao lado aqui, né, para ilustrar. Por que isso aqui acontece? Imagina o seguinte, estima-se que nós tomamos mais de 30 mil decisões diárias. Então imagina se para toda decisão que você tomasse, você trouxesse o consciente para avaliar as variáveis. Então, eu vou assim ou eu vou assado? Com mais força, menos força, com mais intensidade, menos intensidade, com que roupa, enfim. Isso ia ficar muito exaustivo. No café da manhã você ia estar estafado, porque tantas variáveis você está analisando que aí a gente vai gastando nossa energia. Então, o processo do inconsciente nos levar no automático, na tomada de decisões, ele é importante porque ele vai preservar nossa energia. Qual é o problema? É que a gente exagera, né? Então, são 95% das decisões aqui tomadas pelo inconsciente. Então, tem decisões importantes e relevantes aqui que impactam o aspecto financeiro que estão sendo tomadas pelo inconsciente. E isso está levando a gente para o buraco. Então, a gente precisa parar um pouco, respirar, trazer o consciente para a conversa, para a tomada de decisão nesse processo, para melhorar o nosso resultado. Então, cuidado, se você está indo muito no automático, aqui está um alerta. Pare e pense nesses momentos para você tomar de novo as rédeas da sua vida financeira. Ok? E aí essas decisões são influenciadas por nossas crenças, né? Preferências pessoais, aqui, reações fisiológicas, aqui são aqueles assuntos comportamentais, né? Que são os comportamentos que são influenciados pelos nossos hormônios também. Né? Então, quando nós somos influenciados ali em determinados ambientes, a música ambiente, o odor do ambiente, a abordagem que é realizada pelo vendedor, tudo isso pode desencadear ali gatilhos comportamentais por reações fisiológicas que nos levam por exemplo, a uma compra compulsiva, compra por impulso. Então a gente tem que entender que esses fatores aqui interferem na nossa tomada de decisão sobre as compras e geralmente nos levam para o buraco. Então a gente precisa deixar que o consciente participe mais nas decisões relevantes. Então vamos lá, vamos continuar. Então isso aqui eu tirei do Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia. É bem interessante, tem um perfil no Instagram deles, que é bem legal. Eles trazem vários conteúdos lá interessantes. Sugiro aqui então esse perfil que seja seguido. Né? Bom, essa questão toda que eu falei de mentalidade, programação mental, né? O que é isso? Né? Então tá aqui, o P que leva ao P, que leva ao S, que leva ao A, que tem como resultado, que tem um igual ali, um R, né? Que é um resultado. Bom, o que é isso? Né? Então tá lá, a sua programação mental, conduz aos seus pensamentos, que conduzem aos seus sentimentos, que conduzem às ações, que conduzem aos resultados. Causa e efeito. Eu tenho uma programação mental e aí cada pensamento vai contribuir para um tipo de sentimento. O sentimento me leva a uma ação e essa ação me traz lá na frente um resultado. Então, essa programação mental aqui, ela vai precisar ser recondicionada para você sair do buraco e começar a encarar o dinheiro de outra forma. Vamos seguir. Essas frases aqui, são comuns para você? Dinheiro não é importante, dinheiro é sujo, isso não é para o seu bico. Às vezes alguma coisa muito cara a gente fala, não, isso não é para o meu bico não, né? Aquele objeto muito caro ali, né?
dinheiro não nasce em árvore, os ricos são gananciosos. Então, se você se vê falando, concordando com alguma dessas frases aqui, você precisa passar por uma reprogramação mental. Vou explicar isso aqui agora nos próximos slides. Então, por exemplo, todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente. E vai ser o seu subconsciente, o seu inconsciente, influenciado aqui por essas frases, que vai começar a tomar aquelas decisões que são precipitadas, que são prejudiciais para você. Muito cuidado com a sua mentalidade. Então, por exemplo, aquela frase, dinheiro não é importante. Então, vamos pegar aqui e fazer uma analogia. Vamos falar não sobre dinheiro, mas imagina aqui um círculo de pessoas que você sai, né, que você tem ali o costume de conviver. E aí, tem uma pessoa, vamos colocar aqui o João das Couves ali, o João no cantinho dele, que essa pessoa, o João, não é importante para mim. Qual que é o seu comportamento em relação ao João, já que ele não é importante para você? Bom, se eu tenho aqui várias outras pessoas que são mais relevantes para mim, é natural que eu converse mais com as outras pessoas, que eu entre mais em detalhes, em assuntos da minha vida particular com as outras pessoas e deixe o João um pouquinho mais de escanteio, um pouquinho mais de lado. Ele não é importante para mim, não faço questão de ter uma relação mais íntima com o João. Beleza? Então agora vamos trazer isso para o dinheiro. O dinheiro não é importante. Então, assim como o João, ele vai ficar de lado. O assunto finanças vai ser ali, tá no escanteio. Vai ser a última coisa que eu quero conversar no dia. Não quero lidar com esse assunto. Ele não é importante para mim, então eu deixo ele lá, de lado. Esse aqui é o problema. Então a gente precisa anular essa crença que a gente carrega, uma das muitas, né, que a gente carrega, e mudar isso aqui para, por exemplo, o dinheiro é essencial nas áreas em que produz resultados e insignificante nos campos em que não tem utilidade. Então, se o dinheiro vai me trazer resultados positivos que vão me levar a uma vida melhor em determinadas áreas, eu preciso encará-lo como algo importante, relevante, e eu vou tratar desse assunto, eu vou falar sobre dinheiro, eu vou fazer o controle das minhas entradas, das minhas saídas, eu vou pensar nos meus investimentos, eu vou estabelecer objetivos para aquele dinheiro, porque eu quero atingir aqueles resultados, e vai ser através do dinheiro, o dinheiro é o meio, não é o fim, vai ser através do dinheiro que eu vou chegar nesses resultados. Mas se eu ficar com essa filosofia de que não é importante para mim, eu não vou tratar desses assuntos. Agora, existem campos da vida em que ele é insignificante, que ele não tem utilidade. Então, nesse momento, o dinheiro realmente não é importante. Ele vai ficar de lado. Mas em determinados campos da vida. Entendido? Vamos lá, seguir. E essa frase eu tirei esse contexto, essa filosofia aqui, essa ideia do livro Segredos da Mente Milionária. É muito interessante o livro, tá? Recomendo a leitura. Então esse recondicionamento, ele vai passar por esse processo aqui, As coisas que você ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Então eu vou mudar a forma como eu penso sobre dinheiro para que eu comece a abraçar mais o assunto, que esse assunto vai fazer mais parte da minha vida, e aí eu vou obter outros resultados mais positivos, mais interessantes, que vão me trazer uma satisfação pessoal maior. Bora, vamos seguindo. Olha que interessante aqui. O dinheiro é uma parte fundamental da existência humana. Quando você aprender a colocar as suas finanças sob controle, todos os setores da sua vida andarão bem. Isso aqui é do livro Os Segredos da Mente Milionária. E ele fala, o assunto finanças, ele permeia a nossa vida no aspecto de saúde, no aspecto de habitação, nos relacionamentos pessoais, o nosso transporte, todas as áreas, o nosso lazer, os nossos hobbies. Então, todas as áreas são afetadas. Se eu estou sob estresse financeiro, a tendência é que eu não tenha paciência, não tenha concentração, não tenha tempo disponível para outros assuntos. Eu estou ali, de repente, esse estresse financeiro está drenando a minha energia, né? Então eu estou ali focado em outras coisas e não consigo aproveitar a vida. Então,
a falta de cuidado com as finanças repercute em diversos campos da vida. Então, por isso que é importante tratar bem do seu dinheiro. E aí, estamos então, a gente olhar, né, nessa filosofia mais os tipos de saúde, né, que a gente tem hoje. O pessoal fala de 6 saúdes, né? Então, saúde física, saúde social, saúde emocional, saúde mental, espiritual e saúde profissional. Então, a gente tem vários tipos de saúde. Então, e o dinheiro vai afetar todos esses níveis. Beleza. Seguindo, o livro lá ainda fala, ou você controla o dinheiro, ou ele o controlará. Então, vamos lá. Ou eu mando no dinheiro, ou eu sou escravo do dinheiro. Como é que você está hoje? Se você trabalha, junta dinheiro, paga a conta, acaba dinheiro, tem que trabalhar mais para juntar o dinheiro, ter salário, pagar a conta e esse ciclo não acaba, que é a famosa corrida dos ratos, que o Robert Kiyosaki fala no livro dele Pai Rico, Pai Pobre. Então eu trabalho, ganho dinheiro, pago minhas contas, tenho que trabalhar de novo para ganhar dinheiro, pago as minhas contas e eu não saio desse ciclo aqui. É isso aqui, O dinheiro manda em você. Você é escravo do dinheiro. E a proposta é que você agora passe a controlá-lo. Mas para isso você tem que administrar o seu dinheiro. Você tem que conversar sobre finanças, você vai ter que anotar os seus gastos, anotar as suas receitas, entender como que funciona o assunto investimentos, ou seja, você precisa trazer o assunto dinheiro para a sua vida e lidar com esse assunto. Bom, caminhando, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, como disse o Albert Einstein aqui já há muito tempo, né? Essa frase dele aqui é antiga. E é aquilo, a gente está aqui, faço, tenho esse resultado. Tá, eu quero um resultado diferente, mas continuo fazendo a mesma coisa, caio no mesmo resultado. Então o que eu tenho que mudar? A origem. Eu tenho que mudar as minhas ações. Tenho que mudar a minha forma de pensar, para mudar os meus sentimentos, para que eu mude as minhas ações, para que eu tenha um resultado diferente. Não continue fazendo a mesma, está desperdiçando tempo, desperdiçando dinheiro. Continua fazendo a mesma coisa e obtém o mesmo resultado. Então, precisamos mudar a nossa abordagem. Para mudar a abordagem, a gente precisa fazer muito todos os dias? Não. Podemos fazer um pouco todos os dias. Afinal de contas, a gente tem aqui mais 30, 40, 50, 60 anos pela frente. A nossa expectativa de vida tem subido muito. Então, o importante é que eu indicaria a vocês, façam um pouquinho todos os dias. Um pouquinho para ser melhor, não um pouquinho para ser pior todos os dias, né? Então, por exemplo, eu tenho que seguir uma dieta, eu vou entrar nessa dieta de forma radical. Eu vou cortar doce, amanhã eu não como mais doce nenhum. Eu sou uma pessoa que gosta muito de doce, tá? Por isso que eu falei de doce aqui. Eu adoro um chocolate, um sorvete e tal. Eu vou cortar completamente meu doce amanhã? Não, gente. Se não for uma condição de saúde extremamente necessária, que se você não cortar você morre, né? Então beleza, então precisa de uma mudança drástica, ok. Mas se não é essa condição, você vai, não, olha, recomendo que você equilibre a sua dieta, não tá legal isso aqui. Então vá fazendo aos pouquinhos. Amanhã, se eu como um prato de doce hoje, amanhã eu vou comer um pouquinho menos. E assim vai, daqui a um ano eu tô com um doce muito reduzido e controlado. Então a ideia é essa, fazer um pouco todos os dias. Porque é muito difícil fazer uma mudança drástica na nossa rotina. E geralmente vai trazer o quê? Frustração, porque não é fácil. Aí você vai abandonar no meio do caminho, vai ficar frustrado e pronto, perdeu a sua chance de evoluir. Né? Evoluir no assunto de finanças, evoluir na sua dieta, evoluir no aspecto de saúde também, como eu comentei aqui. Então, é fazer um pouquinho todos os dias, mas faça para o lado positivo. Porque, por exemplo, se você for um pouco pior todos os dias, então imagina aqui que você vai ser 0,01% pior todos os dias. O resultado, depois de um ano, é que você está aqui, 30% abaixo do seu potencial. Né? Você está aqui 69,5% aquém do seu potencial. Então, veja como que é importante a gente entender a questão de ser gradual, mas ser constante, essa disciplina, esse foco. Né? Você tem outra opção, também continuar fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, 1 elevado a 365 é igual a 1. Não mudei nada, daqui a um ano vai ser a mesma coisa. Continuo com os mesmos resultados ruins que eu tenho ali no assunto finanças. Não mudei nada, vida que segue. A vida vai me levar, né? Bom, ou eu posso fazer um pouquinho mais todos os dias. Então, 0,01 melhor todos os dias, né? Vou evoluir um pouquinho todos os dias. Resultado,
depois de um ano eu estou 44% acima do meu poder, do meu potencial. Se você fizer isso aqui todos os anos, um pouquinho mais todos os dias, você vai começar a colher seus frutos ali daí 1 ano, 2, 3, 4, e vai ficar com um resultado excelente, porque isso vai sendo exponencial, tá lá na frente. Qual que é a questão aqui? Por que eu fazer um pouquinho todos os dias? Bom, eu não leio nada sobre finanças. Bom, que tal eu pegar um livro, sugeri aqui várias leituras, pegar um livro desses aqui e ler 2 páginas por dia? Vou ler 2 páginas por dia aqui desse livro. Aí depois eu começo a ler 3 páginas, 4 páginas, e vai lendo. Eu não guardo dinheiro. Começo guardando R$10, R$20 numa semana. Deixo de sair um dia e pego esse dinheiro e guardo. Né? Eu saio sexta, sábado, domingo. Que tal você não sair na sexta? Pega esse dinheiro da sexta que você gastaria, tira de vista e faz o investimento. Guarda esse dinheiro lá, faz a sua reserva. São essas pequenas mudanças. Né? Vamos conversar mais sobre dinheiro? Vamos trazer esse assunto para a mesa? Bater um papo aqui? É isso, é fazer um pouquinho todos os dias. Não precisa ser uma super mudança. E aí esse é o resultado, né, que a gente observa aqui. O superpoder de fazer um pouco todos os dias. A gente ergue essa muralha toda aqui, né, e consegue finalmente atingir os nossos resultados, as nossas metas. É importante que essa mudança é gradual, ela é constante, tá bom? E ela vai demandar de você disciplina. Disciplina, disciplina. Se tem uma palavra importante aqui, é disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Tá bom? Vamos lá. Você pode ter tudo, só não pode ter tudo de uma vez. Isso aqui foi a Oprah Winfrey, né, que falou. E eu achei interessante, porque normalmente o que as pessoas querem ter? As pessoas querem ter tudo e ter tudo de uma vez. Eu quero morar numa casa legal, eu quero levar os meus filhos para o melhor colégio, eu quero ter um melhor plano de saúde, eu quero ter um carro bacana, eu quero viajar e aproveitar o mundo, eu quero realizar meus hobbies, né, minhas atividades físicas durante a minha rotina da semana. Eu quero isso. Não dá. É inviável. A nossa cabeça é infinita para os desejos. Você não vai conseguir. Então eu vou acrescentar aqui um nível do que a Oprah falou. Ela falou assim, você pode ter tudo, só não pode ter tudo de uma vez. Vou considerar que esse tudo, leia, o que você realmente quer. Então você pode ter tudo o que realmente você quer. Você precisa entender nesse mundo de opções, nesse mundo de desejos, quais são os mais relevantes. E aí sim, você concentra a sua energia, o seu dinheiro, nesses pontos principais. Então você pode ter tudo o que você realmente quer e esquece o resto, porque o resto é distração. Ok? Foque no que é importante para você. É isso. E aí, defina o que realmente você deseja, o que você realmente quer, né? E esse processo vai ser ali o responsável, né, para a gente conseguir avançar aqui nesse processo é a disciplina, que é o que está aqui nessa imagem, né? E a disciplina é o quê? É uma eterna escolha no aspecto de finanças. É uma eterna escolha entre o que você quer agora e o que você quer mais. Aquilo que é mais importante para você, mais relevante para você. Porque a gente fica nessa eterna luta. Então, o que eu quero agora? Aí você está recebendo aqui, estou recebendo no celular um monte de mensagem, ligação, vamos sair, vamos para balada, hoje vamos ter um show assim, vamos para o teatro, vamos fazer não sei o que lá, tá todo mundo saindo, curtindo a vida. Tá, beleza. Okay, e eu quero isso agora. Eu quero ir com a galera lá para balada. Ok. Mas eu quero também fazer uma viagem legal daqui a 6 meses, por exemplo. E aí? O que eu quero agora é a balada. E o que eu quero mais entre esses 2 pontos aqui? É a viagem que eu quero mais? Vamos supor que seja a viagem que você quer mais. Então isso aqui é uma escolha. Se você gasta o seu dinheiro aqui, você está abdicando de gastar o seu dinheiro aqui. É uma renúncia. Então você tem que parar e pensar, beleza, se eu quero mais a viagem, por mais que no tempo ela esteja aqui, né, lá na frente, eu não estou agora conseguindo pensar nela, eu vou abrir mão aqui do presente e vou jogar esse dinheiro para uma reserva que eu vou fazer para essa viagem. É isso que está querendo dizer essa imagem aqui. Então você vai ter que fazer uma escolha entre o que eu quero agora e entre o que eu mais quero. Se o que você mais quer geralmente está no futuro, a gente, né, demanda também um tempo de guardar o dinheiro para conseguir chegar nesse objetivo, você precisa se abdicar um pouquinho do presente. Não dá para ter tudo. Por isso,
dar pesos para os assuntos. E aí você vai entendendo quais são os mais relevantes, mais importantes para você. E você vai começar a direcionar seu dinheiro para esses assuntos que são mais importantes. É isso que está querendo dizer aqui. Vamos lá. Dentro desse defina o que você realmente quer, existe uma necessidade, em geral, do que eu vejo nos atendimentos, de simplificação do nosso estilo de vida. O que é isso? É estabelecimento consciente de um estilo de vida em que você dependa menos do dinheiro. Se eu dependo menos do dinheiro para o meu padrão de vida, isso quer dizer que eu tenho mais margem financeira para direcionar para outros assuntos. Então, se eu tenho um estilo de vida mais controlado, o dinheiro que vai sobrar, justamente por eu ter enxugado ali os meus gastos fixos, principalmente, eu posso usar na minha rotina de alegrias da semana. É uma atividade física que eu quero realizar, de repente é um evento que eu quero participar, é uma viagem que eu quero fazer, é um investimento no meu futuro, num objetivo que eu tenho ali de curto, médio prazo, longo prazo, na minha aposentadoria. Então é isso, pessoal, é a gente entender que a simplificação da vida, do estilo de vida, nos permite, nos dá opções de atacar, de conseguir outras coisas. Beleza? E aí uma pergunta importante. Agora a gente tem que começar a pensar. Se eu estou começando a pensar sobre o assunto de finanças, eu tenho que chegar numa resposta aqui para essa pergunta, que é: quanto lhe custa ser financeiramente feliz? O que é importante para mim de fato? Dentre as coisas que são importantes, quanto essas coisas me custam? Então, qual que é o padrão de vida que eu posso ajustar, que eu permaneço feliz após a simplificação? E aí sim, dali você vai ganhar folga para depois trabalhar outros assuntos que são importantes também para você, para melhorar a satisfação pessoal no uso do dinheiro. Então, é isso. Façam essa avaliação de quanto que vocês precisam de dinheiro para ser feliz, passando sempre por essa balança de precisão que vai ajustar quais são os pontos mais importantes, direcione o seu dinheiro para lá e elimine os gastos que são menos importantes dos outros assuntos. Simplifique a sua vida, ganhe margem financeira para você trabalhar outros assuntos que são relevantes para você ao longo da sua vida. Não se esqueça, invista nos seus projetos de vida, invista na sua aposentadoria, forme a sua reserva de segurança para você suportar os imprevistos que a vida nos traz. Ok? Muito obrigado. Então tá aí, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua atenção. Os meus contatos estão aqui e até a próxima.